Livro dos Salmos, o de número 36. Livro dos Salmos, o de número 36. Texto que quero ler e refletir com você. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Pões em caminho que não é bom. Não aborreces o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. O Salmo 36 foi escrito por Davi, servo do Senhor, o poeta mor de Israel. Davi faz um contraste entre os ímpios e os que conhecem a Deus. Aqueles que não têm o temor de Deus, estes se aninham debaixo das sombras de suas asas. Aqueles abrigam a transgressão no coração. Estes fartam-se da abundância da casa de Deus. Aqueles vangloriam de sua iniquidade, porque tolamente imaginam que seus pecados jamais serão descobertos e odiados. Estes bebem das torrentes das delícias de Deus. Aqueles têm nos lábios malícia. Estes exaltam as virtudes de Deus. Aqueles maquinam o mal em suas camas e se detêm no caminho da maldade, não se desapegando deles. Estes vivem na luz, tendo comunhão com aquele que é o manancial da vida. Aqueles, os obreiros da iniquidade, são derrubados para nunca mais poderem se levantar. Estes, os que conhecem a Deus e são retos de coração, desfrutam da contínua benignidade e justiça de Deus. Depois que Davi faz esse contraste nos versos 1 a 4, ele então passa a uma descrição dos atributos de Deus. Ele está encantado com a benignidade de Deus, versículo 5, com a fidelidade de Deus, versículo 5, com a justiça de Deus, versículo 6, e com os juízos de Deus, versículo 6. Eu quero então que nós observemos
estes atributos do Senhor aqui no Salmo de número 36. Primeiro, Davi fala sobre a benignidade de Deus. Ela chega até os céus. Verso de número 5. A tua benignidade, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Deus é benigno. Ele sempre trabalha para o nosso bem. A sua benignidade, a sua misericórdia é expressa de maneira plena, cabal, total, integral em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. O Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas consoante a sua muita benignidade. A benignidade de Deus está aqui. Os pecadores podem encontrar perdão e descanso à sombra de suas asas, porque Deus é benigno. Aqueles que têm comunhão com Ele e habitam em sua casa, fartam-se da abundância desta casa. Ali Deus dá a beber das torrentes das suas delícias. Verso 8: em Deus está o manancial da vida, e só na presença dEle, que é a verdadeira luz, podemos ver a luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A benignidade de Deus. O texto também fala no verso 5, a parte B, sobre a fidelidade de Deus. Ela chega até as nuvens, diz aqui o verso 5, a parte B. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Deus é fiel a si mesmo, às suas promessas e ao seu povo. A sua palavra não pode falhar, nenhuma de suas promessas jamais caiu por terra. O que ele promete, ele cumpre. O que ele faz, ninguém pode desfazer. Nossa salvação está firmada na fidelidade de Deus em Cristo. Nossa segurança está ancorada em que Deus é, no que Ele fez e no que Ele promete em sua palavra. Sua fidelidade chega até as nuvens. Deus é absolutamente confiável. Sua reputação jamais foi abalada. Seu caráter jamais sofreu variação. Ele é o mesmo para sempre. E para sempre o mesmo benigno e fiel. O texto também nos fala a respeito da justiça de Deus. O verso 6 diz que a justiça de Deus é como montanhas. A tua justiça é como as grandes montanhas. As montanhas são um símbolo daquilo que é estável e não pode ser abalado pelo braço da carne. Deus é justo, inabalavelmente justo. Sua justiça é imperturbavelmente sólida. Ninguém pode arrancá-la ou transportá-la. Deus é justo em seu ser, Deus é justo em seus decretos, Deus é justo em suas obras. Podemos encontrar abrigo debaixo de suas asas, porque a tempestade que deveria cair sobre nós caiu sobre Jesus, seu bendito Filho, e Deus satisfez toda a sua justiça em Cristo para nos fazer beber de suas delícias sempre. Mas o texto fala mais. Verso 6, a parte B: os juízos de Deus são como um abismo profundo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. São um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. O texto fala-nos a respeito dos juízos de Deus. Os abismos profundos são um emblema daquilo que o homem não pode descortinar nem entender. Por mais peregrina que seja a inteligência humana e por mais robusto que seja o seu conhecimento, nenhum homem jamais conseguiu penetrar nas profundezas dos juízos divinos. Deus é infinitamente maior do que o homem pode compreender. Seus juízos são inescrutáveis, seus pensamentos são assaz profundos. Deus é
incognoscível até revelar-se a nós. Mas conhecer a Deus é viver sobre a sombra de suas asas, é fartar-se da abundância de sua casa, é beber das torrentes de suas delícias, é abastecer-se do manancial da vida. Que lembremos e que guardemos no coração a respeito dos atributos de Deus aqui no Salmo 36. A benignidade de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e os juízos de Deus.